professor muitas vezes é desvalorizado, desrespeitado e ignorado. Assume frequentemente o papel de vilão na cabeça dos alunos. Na função do professor não cabe protagonismo mesmo não, mas ainda assim, de vez em quando, eles podem ser até heróis. Dito isso, hoje falarei do meu top 5 de professores da ficção. Então olá pessoal, sou Leonardo, professor e engenheiro de materiais, e este é o From Metal to Now. Em quinto lugar nesse top 5 está um professor polêmico, mas que consegue mexer com a cabeça dos alunos, que é o professor Merli Bergeron, da série Merli do Netflix. O Merli definitivamente não é um exemplo de pessoa. Ele é extremamente seguro de si e sabe lidar de forma muito pragmática com seus sentimentos, mas vive como se todos fossem assim. Ele definitivamente não tem compromisso com os valores de ninguém e mostra de uma forma angustiante até que aceitar a realidade e os próprios pensamentos pode ser libertador. E é justamente por ser essa figura extremamente realista que ele consegue ser um professor diferenciado. Ter pena não faz parte da sua metodologia, é justamente o oposto. E apesar de ser prepotente, ele trata todos, inclusive os alunos, como iguais, como seres pensantes, plenamente capazes de tomar as próprias decisões e aceitar a realidade pelo que ela é, por mais dura que possa ser. Todo episódio referencia um filósofo, e o método de ensino muitas vezes não é ortodoxo, o tipo de aula que todo aluno sonharia em ter, mas quando tem, desdenha para bancar o durão. Para ser cool, os alunos não podem demonstrar gostar das aulas, e isso representa muito a realidade. Mas aos poucos Merli vai quebrando essas barreiras com seu pragmatismo extremo, e os alunos, quando tratados como adultos, começam a agir como adultos e assumir as responsabilidades da própria vida. Apesar dessa casca da indiferença que o Merli apresenta ter, ele definitivamente é um ótimo professor que se preocupa de verdade com sua classe. Como hoy es el primer día de clase, empezaremos por la asignatura más importante, filosofía. Em quarto lugar está o professor John Keating, que inspira os alunos da Welton Academy a aproveitar o dia no ótimo Sociedade dos Poetas Mortos. Novamente um professor disruptivo, e esse marcou a história no cinema e na vida de muitas pessoas, e colocou as palavras em latim carpe diem no vocabulário mundial. A vida um dia chegará ao fim, e o que faremos com ela nesse intervalo deve ser especial. Deve ser algo que te realize de fato. Tem que valer a pena. Numa escola tradicionalíssima, onde os alunos são moldados para seguir os caminhos traçados pelos pais, ter um professor que te ensina a ver as coisas por outra perspectiva pode ser um grande problema. E olha que a rebeldia desses alunos, no caso desse filme, é montar um grupo de leitura de poesias, fazer música, participar de peças de teatro, é sonhar em atuar em Shakespeare. Qual é o caminho para cada um? Isso é impossível saber. Mas é importante a gente entender que na vida real existem questões que vão muito além da vontade própria. Mas ainda assim, por mais que a Sociedade dos Poetas Mortos retrate uma realidade americana do meio do século XX, o professor John Keating ainda pode ensinar muitos alunos do mundo inteiro a ver e a usufruir o mundo da sua própria forma. Cada realidade tem sua necessidade e o que cada um vai fazer com isso depende de cada um. Afinal, nós temos livre-arbítrio. Em terceiro lugar, um professor que marcou uma geração brasileira, tanto por ensinar quanto por causar pesadelos. Eu tô falando do clássico Professor Tibúrcio. Quem cresceu nos anos 90, com certeza se deparou com figuras excêntricas na programação da TV Cultura. Dentre elas, uma que se destaca é o Professor Tibúrcio. A primeira sensação é de estranheza, medo até. Mas essas características que poderiam afastar a audiência, na verdade, se tornavam o principal fator de impacto do professor. A criançada é curiosa, e a estranheza ela chega a ser hipnotizante. O professor Tibúrcio, ele passava ensinamentos muito básicos, feitos para crianças pequenas mesmo. Mas te falo, esses ensinamentos ficavam. A peculiar combinação de medo, fascínio, curiosidade, a estranheza e aquele conhecimento que estava interligando tudo aquilo, acessava lugares no cérebro muito específicos, e muito do que era passado realmente não era esquecido. O professor Tibúrcio não era amigo da garotada e nem queria ser. Ele era de fato um professor mesmo, quase um arauto do conhecimento que era tanto distante quanto presente, digno de admiração e de respeito. Professor Tibúrcio! Olá, crianças! Olá, professor Tibúrcio! Em segundo lugar, um professor especial, que mostra o quanto a escola é importante para as crianças.
Eu estou falando do professor Nicumbi, do filme de Bollywood Como Estrelas na Terra. Professor não é professor à toa. Assim como engenheiros, epidemiologistas, padeiros, soldadores, advogados, cada profissional tem um grau de especialização e um nível de conhecimento da área que atua. Um professor estrito, por mais que tenha como função primária de lecionar uma disciplina específica, ele tem uma função secundária muito importante. Eu digo até que é tão importante quanto a primeira, que é de conhecer os seus alunos. Eu pergunto a você, como os pais, sem uma formação específica, sem experiência de ensino, conseguiriam perceber que o filho tem alguma dificuldade específica, ou algum transtorno, ou algum modo de enxergar o mundo que é diferente da média geral? De dentro é muito difícil saber isso. O professor, sim, ele consegue fazer isso. Sabemos quando o aluno teve um dia difícil em casa, ou quando todos os dias são difíceis. Por mais que nós tenhamos dezenas de alunos, ainda assim é um grupo pequeno. E é quase como se fosse um lugar seguro para os alunos serem eles mesmos. Eles nunca acham que a gente está olhando, mas a gente percebe, a gente nota as nuances, as diferenças dos alunos. E isso é muito importante. O professor Nicumbi mostra esse lado da profissão. Ele nota sinais de um aluno específico que é muito calado, tímido, mas que tem um potencial gigante, contido pelo medo de errar. Medo esse muitas vezes criado pela própria família. E não de forma proposital, não é que a família dele era ruim. Era simplesmente porque a família não conhecia, não tinha estudo necessário para entender o que aquele aluno poderia estar passando. O ensino formal muitas vezes falha com as pessoas que fogem de uma média. Todos têm suas dificuldades e facilidades, mas em alguns casos essas diferenças são mais acentuadas e não são supridas por metodologias convencionais. O preconceito coloca esses alunos como incapazes, sendo que a realidade pode ser exatamente oposta a essa. Cada um tem seu potencial e o professor pode se envolver como um gatilho para que cada um por si só consiga chegar o mais longe possível com a sua individualidade, com as suas dificuldades, mas também com suas fortalezas. Vou agora para o meu primeiro lugar, que é um professor especial que faz uma escola inteira se calar apenas para ouvi-lo, que é o professor Dumbledore. O professor Dumbledore é a personificação lúdica do que eu acredito ser os objetivos de todos os professores. Encantar, inspirar, ser respeitado, ser ouvido pelos alunos e ser ouvido também por toda uma sociedade. Há muito o que se falar sobre Dumbledore. Primeiro, ele consegue mostrar o óbvio. Todo mundo, do vilão ao burocrata, um dia estudou, um dia teve um professor. É muito legal ver o ministro da magia, que em tese seria a pessoa mais importante do mundo, abaixar a cabeça para escutar seu antigo professor e, por mais que pense diferente, respeitá-lo, ouvi-lo. Eu queria muito ver na vida real o que o professor de alguns políticos falariam com eles após ver o que eles se tornaram nos dias de hoje. Em segundo lugar, Dumbledore sabe de suas próprias capacidades. Ele tem muito conhecimento de si e sabe do seu poder, mas reconhece a força que há em cada um de seus alunos. Às vezes a lealdade ou o interesse em pesquisar animais fantásticos tem mais valor do que o conhecimento do mundo. E um professor tem que saber reconhecer isso em seus alunos. Ele não consegue fazer nada sozinho e não é o propósito dele. Nem todos seguirão seus passos, e ainda bem. Em terceiro lugar, Dumbledore não é protagonista, por mais que fosse a pessoa mais capacitada daquele mundo fantástico criado. O professor por função é um coadjuvante. Para ser um bom professor, você tem que incentivar os seus alunos, encantá-los com aquilo que você ensina, para que eles possam ser ainda melhores que você. O resultado que o aluno tem valida o trabalho do professor. Quanto melhores os alunos forem, quando eles alcançam resultados ainda melhores que o que poderiam ser alcançados pelo professor, isso significa que o trabalho do educador foi bem feito. Eu poderia continuar falando, existem outras tantas características que tornam Dumbledore o primeiro lugar da minha lista. Mas é isso. Ele é o professor herói, que todo aluno queria ter ao lado nos momentos de insegurança. Ele é o detetor de todo o conhecimento, aquele que pensa em cada detalhe, que conhece as dificuldades de cada um, e que por mais que às vezes falhe, ele sempre pensa nos sentimentos e no que será melhor para os seus alunos. Ele abdica de si para promover o que é melhor para aquela sua classe. Todo mundo tem sua história, e por trás de toda história, invariavelmente, há sempre um professor. Curtiu? Então é isso. Fiz meu top 5 bem eclético, com professores da ficção bastante distintos entre si, que de um jeito ou de outro fizeram parte da minha formação. Deixe seu top 5 nos comentários, mas sem roubar, hein? Só os bons professores da ficção. Professor que ajuda aluno a fazer e vender metanfetamina não merece esse top 5 não. Aí tem que ser uma lista diferente. Mas então é isso, pessoal. Um grande abraço. Valeu!